Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Boa noite ao pessoal de casa, né? Dia de friozinho, de festa, então a gente tem menos gente, mas não importa, né? Eu sempre digo, quando eu falei da outra vez das provas, olha que prova boa, viemos, apesar da festa, apesar do frio, estamos aqui, né? Para aprendermos todos, isso aqui vale, né? Recadinhos da casa. Se alguém quiser passar no atendimento fraterno, né? O que é atendimento fraterno? É quando você quer vir conversar algum problema que você está tendo, algum perrengue na vida, que você quer vir buscar a orientação da doutrina espírita. Então a gente chama de atendimento fraterno. Tem pessoas na casa que têm conhecimento para atender, é um bate-papo, para dar algumas orientações. Para fazer isso, 2 reuniões, Eliane? Eliane, deixa eu me trocar. Tem que vir a 2 reuniões públicas, tá? Então assistir 2 reuniões públicas para poder passar no atendimento fraterno. As reuniões públicas são de terça-feira às 15h30 ou de quinta às 20 horas, ok? Então se você souber de alguém que às vezes está precisando trocar uma ideia, conversar, né? A casa tem esse serviço, esse trabalho de auxílio, tá bom? Só que tem esse requisito das 2 reuniões públicas. Tem que dar um nome pra gente. Ah, sim, verdade. E quando vier na reunião tem que procurar ou quem está fazendo a palestra ou a Marilda normalmente que fica aí para dar um nome, né? Tem que comprovar, tá, gente? Porque senão a gente tem que infelizmente comprovar as 2 presenças na reunião para daí passar com o atendimento. Tá bom? Tem alguém vindo à nossa casa hoje pela primeira vez? Ah, sejam bem-vindos. Sempre tem gente, né? Eu bati o olho assim, acho que eu conheço pelo menos de vista a maioria, né? Então tá bom. Então vamos, antes da gente começar o nosso estudo, como de praxe, vamos fazer uma prece, né? Para ter apoio da espiritualidade de Jesus. Então quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando a eles todo amparo e proteção para o estudo da noite de hoje. E te pedimos, Mestre querido, que possamos receber na noite de hoje as energias necessárias para buscar um pouco mais o equilíbrio, que possamos sair daqui hoje em melhores condições que quando chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. Não permitas que caiamos em novas tentações. E livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. É só o botãozinho, né? Belezinha, pode deixar. Tá bom. Bom, a gente trouxe hoje para o estudo, o tema é Deixai vir a mim as criancinhas, né? Que é um tema que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o nosso enfoque principal, depois a gente passar pela parte, vamos dizer assim, mais evangélica, é falar um pouquinho da educação, principalmente da educação da moral, né? Aquela que a gente busca dentro da doutrina, né? Quando a gente fala, esse capítulo, né, é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o antepenúltimo capítulo das bem-aventuranças, que é o que fala, bem-aventurados os puros de coração, né? Quando Jesus, na sua vida pública, ele fez 4 sermões grandes, vamos dizer assim. O primeiro deles, e sem dúvida nenhuma, o mais importante, foi aquele que ele fez no pé do monte, lá que é conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é o Sermão das Bem-aventuranças, né? Quando ele fala para a gente as bem-aventuranças, né? E por quê? Porque as bem-aventuranças são todo aquele conjunto de coisas que durante as nossas várias encarnações nós precisamos ir aprendendo e, lógico, aprender e colocar em prática para a gente poder ir evoluindo, né? Então, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, fala de todas as aflições que a gente sofre, como vivenciar elas, como a gente conseguir conviver, como é que a gente sofre. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, qual a importância da gente ser manso, da gente ser pacífico, né? E hoje, em particular, esse tema do deixar vir a mim as criancinhas é um tema que está
na bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Foi a frase que o Cristo mencionou lá no Sermão da Montanha. No Evangelho, Kardec pega só a primeira parte dessa frase para colocar de título, né? Bem-aventurados os puros de coração. E dentro disso, né, eu vou ler a parte do Evangelho para a gente poder conversar a respeito. Diz assim, ó, o subtítulo é Deixai vir a mim as criancinhas. Então fala assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Né? O ensinamento é trazido no Evangelho de Marcos, e quem dá esse ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo é o apóstolo João, né? João o Evangelista. Né? E veja, quando a gente fala de pureza de coração, né? O que é ser puro de coração? Quando a gente estuda o Evangelho, a pureza de coração, por que Jesus compara uma criança à pureza de coração? Porque a criança, quando ela reencarna, ela passa por todo um processo de reencarne, né? Porque a gente desencarna leva o quê? Nossas virtudes e às vezes os erros que a gente fez. Às vezes lá no plano espiritual a gente já tem que ressarcir alguma coisa, de repente fica um tempinho lá nos planos umbrelinos, né? No umbral, passa um sofrimento, depois de um tempo é tida a oportunidade de a gente ser resgatado, não é regra, né? Queiramos que todos vamos direto para uma colônia, não é isso? Mas estou falando no pior das hipóteses, né? Aí a gente vai aprender o que nós erramos. Nossa! Tudo aquilo que eu ainda errei, que eu prejudiquei alguém, que eu fiz de errado, a gente já começa a preparar no plano espiritual para a próxima reencarnação. Dizem os espíritos que a fila é grande para reencarnar. Não é assim, eu quero reencarnar, você vai lá reencarnar. Não é bem assim. A gente tem que se preparar um pouquinho, vai chegar o momento certo. Mas quando a gente tem essa oportunidade de reencarnar, imagine a gente. Vamos fazer um teste de pensamento. Imagina você está no plano espiritual e quando a gente vai para o plano espiritual, em tese a nossa consciência se expande. Por quê? Porque eu não tenho esse corpo físico que bloqueia os nossos sentimentos. Ou seja, eu tenho a noção, de certa forma, dos meus erros que eu fiz nas vidas anteriores. E eu, estando lá, o que eu quero? Eu quero reencarnar para poder reequilibrar todo aquele... Espero que não, mas todo aquele monte de erros que às vezes a gente comete ainda, né? Porque ainda somos seres imperfeitos, ainda somos muito enraizados na matéria e tudo que a gente já sabe que nos leva a cometer os erros. Muito bem, então eu estou lá, eu tenho a oportunidade de reencarnar. Qual é o sentimento que eu vou trazer nisso? De esperança, não é? Porque afinal de contas eu vou ter mais uma oportunidade para justamente reequilibrar tudo que eu já desequilibrei. Então, só que Deus é tão bom que Ele permite que a gente tenha um esquecimento das coisas e reencarne como uma criança, para começar do zero nesta oportunidade. Porque a gente sabe que somos espíritos eternos e já temos provavelmente várias e várias encarnações, né? Mas na encarnação que eu estarei reencarnando, é como se eu estivesse começando do zero. Por quê? Vamos aos porquês. Quando a gente reencarna, como é que funciona a reencarnação? A Lúcia fez uma palestra uma vez sobre o aborto, alguém estava presente? Lá nessa palestra, muito interessante que ela fez, ela fala assim, qual é o momento em que o espírito vem e se junta ao corpo físico? O livro dos Espíritos nos traz esses esclarecimentos. O espírito se liga ao corpo físico no momento da fertilização do óvulo, quando o espermatozoide vai lá e adentra o óvulo, formando uma célula única, um zigoto.
Nesse momento, existem espíritos chamados por André Luiz de espíritos construtores, responsáveis por fazer essa ligação do espírito com o corpo físico. O corpo físico é uma matéria muito densa. O espírito é uma coisa completamente aversa à matéria. Para que haja essa ligação, é necessário uma coisa intermediária que nós denominamos de perispírito. O perispírito, pela sua definição, é um corpo semimaterial que envolve o espírito, que dá formato ao espírito. É esse corpo semimaterial que, embora a gente considere como matéria, é material, mas ela é tão sutil, tão, como os espíritos nos falam, quintessenciado, quer dizer o quê? É muito sutil que os olhos físicos não enxergam. Nós, com os nossos olhos físicos, a gente não enxerga os espíritos. A quem tem a mediunidade aflorada, quem é médium, que tem a mediunidade de evidência, ele enxerga os espíritos pela mente, é um mecanismo completamente diferente. Então, percebam, os nossos olhos não têm poder para poder enxergar o perispírito. Dentro desse conceito, o perispírito, por ele ser material, porém muito sutil, é ele, por ser material, que consegue fazer a ligação com o corpo físico. No momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, nesse momento, os espíritos construtores então fazem uma ligação fluídica do perispírito, que está lá envolvendo o espírito, com o nosso corpo físico. É nesse momento que existe a ligação. Inclusive, nos livros dos espíritos nos dizem, essa ligação é tão tênue, que até os médicos da matéria, eles dão umas recomendações normalmente para as mulheres grávidas, que nos 3 primeiros meses, para tomarem mais certos cuidados, não fazerem esforço demais, né? Por quê? Porque justamente por essa ligação ser um pouco tênue, ela pode se romper e provocar um aborto espontâneo. Passado esse tempo, conforme o embrião vai se desenvolvendo, automaticamente essa ligação ela vai se adensando, ela vai aumentando, vai ficando cada vez mais firme. Por quê? Porque o fluido ele vai trazendo o perispírito cada vez mais para o corpo, até que em torno dos 7 anos de idade nós tenhamos essa união praticamente completa, né? Por que isso tem importância na parte da pureza de coração? Porque enquanto isso está se completando, nesses 7 anos, em torno desses 7 anos, as tendências que a gente está tendo uma nova oportunidade, né, na reencarnação, então a gente traz as virtudes e traz também os nossos perrengues, os nossos erros que a gente fez em outras vidas. Só que, volto a dizer, Deus é perfeito e bom conosco, que Ele permite que nesse período os nossos defeitos eles fiquem dormentes, adormecidos. Por isso, a gente quando vê uma criança, porque a criança é um espírito, às vezes mais antigo do que a gente. Às vezes os pais aceitam receber um espírito por uma série de questões de ajustes, de repente de auxílio, ou vice-versa, não importa. Mas os pais aceitam receber o espírito, e às vezes esse espírito ele tem muitas dívidas, né, muito mais a expiar do que às vezes os próprios pais. E mais ele vem nessa forma, olha lá que belezinha. Ele vem nessa forma engraçadinho, ingênuo, né? Não traz nenhuma dessas marcas, porque está tudo adormecido nele. Então é como se realmente ele começasse do zero novamente. Começando do zero, aí entra a nossa parte, que é a parte dos educadores. E educadores todos podemos ser, devemos ser. Arthur Valadares nos fala que em algum grau de educadores a gente é, seja pequeno ou não, ou grande, né? Somos todos educadores. Por ele estar com os sentimentos adormecidos, a espiritualidade nos fala que esse é o melhor momento para que os pais possam fazer o quê? Insuflar ideias de moralidade, mostrar através dos exemplos, que é a melhor maneira que a gente ainda tem de ensinar, mostrar através dos exemplos para essa criança o que é moral, o que é importante, qual o conhecimento que ele precisa adquirir nessa época. Por quê? Porque isso ele vai aprendendo, né? A criança é ávida de conhecimento, de aprendizado. A gente fazendo a nossa parte de ir aos poucos, mostrando para eles
o que é certo e o que é errado, percebam que eles vão angariando virtudes, e enquanto isso, as más tendências estão lá, adormecidas, quietinhas. E aí nós temos, então, até os 7 anos, mais ou menos, essa obrigação com os nossos filhos. Porque, gente, quando a gente olha a educação como um todo, a gente vê, eu trabalho na educação há 15 anos, com crianças de 1 a 5 anos. A gente vê que cada vez parece que está mais difícil, mais complicado, da gente fazer o que nós na escola chamamos de escolarização, né? Por quê? Porque as crianças, às vezes, elas têm chegado para a gente com um nível de rebeldia, de não saber onde é o limite, até onde ela pode ir, que acaba atrapalhando, né? Sobre esse tema, Santo Agostinho, tem uma passagem dele, aí é no capítulo 14, que é o capítulo que fala do honrai o vosso pai e vossa mãe. Eu vou ler para vocês para ver a recomendação de Santo Agostinho. Ele diz assim, é só um trecho, não vou ler inteiro. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. E os pais precisam ter isso na cabeça o tempo todo. Porque a gente às vezes fala assim, é meu filho, e toma aquela atitude de posse, de egoísmo. Não, é um ser, nós espíritas temos que já ter essa cabeça. Ele é um ser que veio para mim encaminhar, para que eu encaminhe esse ser, né? Progredir, então. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Percebem como vamos falar, o trabalho que os pais têm é um trabalho sério, não é brinquedo, né? Você encaminhar um ser humano dentro da moralidade, dentro do que a doutrina nos ensina. Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então, vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor, né? Então, olha só a mensagem de Santo Agostinho em relação à parte da educação, porque realmente nessa idade da criança é a melhor maneira da gente ir somatizando ideias boas, somatizando tudo aquilo que ele precisa ser para ser o que a doutrina fala, um homem de bem lá na frente, né? Porque a gente sabe que as tendências vão surgir lá na frente, as tendências negativas que todos trazem, salvo se alguém está reencarnando com missão, né? Aí é uma coisa diferente. Mas na grande maioria das reencarnações ainda no planeta, realmente são espíritos que têm alguma coisa ainda a apurar, a melhorar, a reequilibrar, né? Embora o Divaldo Franco já diga que tem uma gama de espíritos reencarnantes que são aqueles que vão ser responsáveis por empurrar o nosso planeta para o planeta de regeneração, né? Nós estamos numa fase de transição, saindo do mundo de provas e expiações para começar a adentrar um mundo de regeneração. Só que esse começar, essa transição, a gente não consegue medir. Quem conviveu com o Chico Xavier disse que ele falou em 2057. Ainda assim, 2057. Como se fosse o marco inicial do mundo de regeneração. Provavelmente, eu até creio nisso, porque o Chico não falava nada que não fosse necessário. Mas eu digo assim, será que a gente chegará lá? Será que se a gente chegar lá, como é que vão estar os nossos filhos que Deus nos confiou para
ensiná-los? Como é que eles vão estar lá? Porque assim, do mesmo jeito que quando a gente entrou em provas e expiações, a gente não sabe, não consegue, não é uma coisa assim, olha, a classificação que os espíritos têm, a classificação que os mundos têm, dada por Kardec, não é uma coisa absoluta, de você falar assim, não, a partir de agora mudou de patamar. Não é assim, é uma transição que vai aos pouquinhos, né? É o pouquinho, até que a gente perceba, nós como encarnados, que realmente o bem está predominando. Até lá, a gente ainda vai estar sentindo que é um mundo de provas e expiações, né? E aí a educação que os pais precisam ter, né? O cuidado desse entendimento, porque olha só, eu vejo muito hoje na escola uma certa confusão de alguns pais, e a gente entende que também eles não tiveram isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, cada um tem que fazer a sua parte. Não dá para usar isso como desculpa. Mas a gente percebe que muitos acham que é a escola que tem que dar as educações, e eu pus no plural por quê? A escola faz escolarização, não é isso? É o conhecimento, a educação intelectual. Matemática, química, física, inglês, etc. Para a gente, porque a gente tem que desenvolver os dois lados na nossa encarnação. O lado moral e o lado espiritual. Eu não lembro quem falou, não sei se foi Edivaldo ou alguém, que a gente é como se fosse um pássaro, onde uma asa é o conhecimento e a outra asa é a moralidade. O problema é que a do conhecimento a gente consegue produzir rápido, a da moralidade não, só que aí dificulta o voo, né? Olha que é uma alusão que a gente pode fazer. E dentro da escola, a gente não... Porque veja assim, Cortella fala uma coisa muito interessante, Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim, como que os pais podem sequer imaginar que a escola tenha condições de ensinar a educação, que é aquela que a gente fala, a educação do berço, a educação do que é certo, do que é errado, a educação da moral, se na escola você tem pelo menos 16 alunos numa sala de 1 e 2 anos, 20 alunos ou 25 numa sala de 4 e 5 anos. Partiu daí é bem mais, é 30, 40, educação, ensino médio, fundamental 1, fundamental 2, é de 40 alunos. Como que a gente pode conceber que o professor vai dar conta de ensinar a parte intelectual do conhecimento e a parte moral? Não dá. Não dá. Escola e pais tem que ser uma parceria. Se não for assim, não vai funcionar. E a criança, e o adolescente, e o pré-adolescente vai ter problemas lá na frente. É imprescindível. E a gente vê muitas crianças hoje chegando na escola pequenininha, sem limite nenhum. Sem limite nenhum, sem nada de... Mas nem fala bom dia, boa tarde, né? Eu acho que eu vi na casa da minha sogra um papel que falava assim, há um tempo atrás, se abriu, feche. Se sujou, limpe. Ali, olha, tinha acho que uns 14 conceitos básicos do que é viver em sociedade. E a gente aprende na doutrina o quanto é importante a lei de sociedade. A lei de sociedade é uma lei natural, é uma lei de Deus. Mas a gente tem que ensinar os filhos. Por quê? Porque nessa época é a época que a gente tem que forçar mais. Porque a hora que ele começar a desabrochar e começar a vir à tona aquela bagagem de sentimentos negativos que ele traz, fica mais difícil. Se você não produz esse ensinamento nada nesse momento, que é mais fácil, como é que você vai querer com 14 anos que ele aprenda alguma coisa da área moral? Eu vou ler dois trechos, eu trouxe um texto aqui, mas é muito grande, eu vou ler do Emmanuel, é no livro Coletânea do Além, do Chico, né? No primeiro capítulo. No primeiro capítulo, que diz assim, o título do capítulo é A Criança é o Futuro, né? É uma afirmação. Eu vou ler dois trechos que eu achei bárbaro. Diz assim, no quadro de renovações imediatas do mundo, imediatas, né? As que estão acontecendo, problemas angustiosos absorverão naturalmente os sociólogos mais tarimbados, vamos dizer assim. A civilização enferma requisita recursos salvadores, socorros providenciais, em face do transcendentalismo da atualidade.
organismo devastado por moléstias indefiníveis, a sociedade humana está compelida a examinar detidamente as questões mais dolorosas, tocando-lhes a complexidade e a isenção. Tão logo regresse à paisagem pacífica, reconhecerá a necessidade da reconstrução salutar. Entretanto, a desilusão e o desânimo serão inevitáveis no círculo dos lutadores. Por onde começar? As experiências amargas terão passado rumo aos abismos do tempo, né? Se a gente parar para pensar, desde sempre, realmente, acaba que as nossas mazelas elas vão ficando para trás conforme nós vamos as reequilibrando, ajustando. Substituindo nas almas o anseio justo da concórdia geral. Todavia, é razoável ponderar a preocupação torturante a se fazer sentir em todos os planos do pensamento, As noções do direito, os ideais da justiça, as garantias da paz surgirão à frente das criaturas, solicitando-lhes o concurso devido para a total extinção das sombras da violência. Mas, no exame das providências de ordem geral, é imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é iniciativa educacional. Olha o Emmanuel, mentor do Chico, está dizendo. Então, a reconstrução do planeta é iniciativa educacional. Muito bem. É quase incrível, olha o que ele diz, é quase incrível, no entanto, que o problema seja ainda de orientação infantil, objetivando-se horizontes novos. A criança é o futuro. Percebem a importância da nossa educação que os pais têm que ministrar do ponto de vista moral, de ensinar o que é certo, o que é errado, os valores da honestidade, da dignidade, tudo isso? E tem um trechinho aqui no final, para a gente terminar, ele fala assim, deixa eu ver se é esse. Constituindo a infância a humanidade futura, reconhecemos ao seu lado a região de semeadura proveitosa. E, reconhecendo, nós encontraremos outra senda de redenção, estranha aos fundamentos da sua doutrina de verdade e de amor. Desse modo, a par do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemo-nos para as crianças de agora, conscientes de que muitos de nós seremos a infância do porvir. Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Percebem? Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. Olha o que ele está falando para a gente. Né? Nós temos que educar realmente o coração e a moralidade das crianças e deixar a escola fazendo o resto do raciocínio, como ele fala. Né? Por quê? Porque a responsabilidade das crianças está nos pais. Não dá hoje... Outro dia na escola eu vi uma mãe conversando com a outra, eu fiquei meio abismado, eu falei, gente, não é possível que pensa assim. Ela falou assim, que ela cuida do filho dela com liberdade total. Ela deixa ele fazer o que quiser. Eu fiquei pensando, gente, não pode ser verdade, né? Porque não é possível uma coisa dessas. Pega a criança, larga na sua casa, deixa ele fazer o que ele quer. Daqui a pouco você tem que chamar os bombeiros, porque vai pôr fogo. Não tem como. Percebam que não é esse o papel, é justamente o contrário. Às vezes os pais têm que ser chatos, tem que ser chato, sim, tem que ter discernimento, né? Porque a gente aprende na doutrina que liberdade é maravilhoso. Nós temos a lei de liberdade, que é uma das leis naturais. Só que a liberdade, ela tem que vir junto com duas palavrinhas mágicas: disciplina e dever. Senão não é liberdade. A gente vê hoje no dia a dia, principalmente na imprensa,
quando eles falam de liberdade, um monte de coisa. Liberdade disso, tem que ser liberdade daquilo, liberdade daquilo. Só que essa liberdade não tem responsabilidade, não tem dever, não tem disciplina. Que liberdade é essa? No meu dicionário tem outro nome. É libertinagem. E isso deturpa a sociedade. Isso atrapalha a criação das crianças. Isso torna o conhecimento que a gente vai passar para as crianças completamente equivocado. Então, para a gente terminar, que a gente fique com essa ideia e que passe ainda, porque, como o Chico falava, todos nós somos educadores, todos nós podemos educar. Não importa. E às vezes, e as crianças, lógico, o pai que fizer a sua parte, se lá na frente a criança tergiversar por um caminho não muito bom, o importante é a moralidade que você fez. Lógico que o pai vai sofrer, vai ficar chateado, mas se ele fez a parte dele, esse pai ele não vai ser cobrado, porque ele fez a parte dele. A gente tem livre-arbítrio. Embora a minha esposa fale assim, que criança não tem livre-arbítrio, eu concordo com ela. Por quê? Porque, gente, a gente tem que moldar às vezes. E às vezes tem que ser moldado de forma mais... Não é batendo, porque o amor educa. Só o amor educa. Mas o amor, ele tem disciplina, ele tem dever, ele tem responsabilidade. Né? Não é amar, fazer, deixar o que quer. Não funciona assim, gente. A gente vê. E vejam como a importância realmente dessa educação vira de casa. Né? Aqui na casa nós temos, e o trabalho mais importante do Centro Espírita, creiam, é o trabalho de evangelização infantil. É o mais importante, por quê? Porque está moldando caráteres, está moldando, está ensinando aquilo que o ser humano precisa para ele se dar bem na vida espiritual também. Chegar lá na vida futura, no plano espiritual, em melhores condições do que chegou da última vez. Né? Então o trabalho na casa espírita da evangelização é importantíssimo e é o mais importante realmente. Né? Mas é 1h30 que a criançada fica aí? Em 1h30 é pouco. Os pais precisam participar. Os pais precisam ter essa consciência e participar desse ensinamento dos filhos. Senão a coisa não funciona. Né? E eu faço votos que todos aqui que sejam pais e que tenham as crianças ali, que consigam realmente. Porque a responsabilidade é nossa. Nós estamos dando o primeiro pontapé inicial da direção que a criança vai tomar. Vai chegar um momento que aí o livre-arbítrio dele vai começar a agir. Aí Deus abençoe, não é isso? Que Jesus põe a mão em cima, não é isso que a gente fala? Mas é isso, né? Então, que possamos realmente sermos educadores, não só com os nossos filhos, mas com aqueles quaisquer irmãos que surgirem no nosso caminho que precisarem de uma orientação. Que essa orientação seja dada sempre com o ponto de vista nos ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos do Evangelho. Essa cartilha do Evangelho não falha nunca. Não falha nunca. E não cai de moda, né? Aliás, a doutrina, né? Porque veja bem, 1857 foi o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Nós estamos 160 anos e mais um pouquinho. Ninguém consegue. Quem tenta não tem êxito, né? Não adianta falar que já está errado, então prova, não consegue. Então são quase aí 160 anos que os ensinamentos estão mais atuais do que nunca. Façamos a nossa parte também de aprender. Quanto mais a gente aprender, mais a gente consegue ensinar. Essa é a grande sacada. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos trocar a luz, eu vou botar a musiquinha para a gente fazer a prece de agradecimento. Tá tocando? Acho que não. Tá. Eu não sei se essa música é de fora, se é... Bom, vamos... Para orar a gente não precisa de música, não é isso? Então vamos lá, vamos novamente elevando os pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para dizer muito obrigado pela oportunidade de estudo da noite de hoje. E ainda pedimos, Mestre querido, que possamos receber o passe e que essas energias todas, do passe, do estudo, da casa,
possam perdurar no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração, para que nós também, ao sairmos daqui, levando essa gama de energias, possamos ser os educadores, os multiplicadores do conhecimento do Cristo, do conhecimento da doutrina espírita, para aqueles irmãos com os quais cruzarem o nosso caminho. Eu costumo dizer que sejamos uma luzinha do Cristo, iluminando aqueles irmãos que precisam de mais luz do que nós, porque sabemos que ainda somos enfermos, mas que somos enfermos que podem sim ajudar aqueles irmãos que são mais enfermos do que nós. Rogamos a Deus nosso Pai que possa abençoar o nosso planeta e a todos nós aqui encarnados e desencarnados, habitantes desse globo, que possa abençoar a todos os nossos irmãos mais necessitados, seja da parte física ou da parte moral, para que todos possam, em breves tempos, ter o Evangelho de Jesus como sua norma de conduta, como a sua bússola da caminhada aqui no plano terrestre. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. Não permita, Pai, que caiamos em novos erros e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Uma boa noite a todos, até a próxima semana e vamos começar os passes. Uma boa noite ao pessoal de casa, que Jesus abençoe todos vocês e até a próxima.